169 da nossa harpa cristã, 169, Ré maior. Longe do Senhor andava no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, por quê? Oh, porque Jesus me ama. Diga mais a ti. Mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque eu não posso, mas a ti também te chama. Pois deseja te salvar. Diga como é. Como é. Diga pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso, e ficar ao pé da cruz. Bem forte toda a igreja. Oh, porque, oh, porque Jesus me ama.
Amém, meus irmãos. Meus irmãos, o nosso pastor escalou para esse momento trazer a mensagem. Na noite deste dia, o presbítero Antônio Barbosa Filho. E com o nosso irmão está a oportunidade para ministrar a palavra de Deus. Vamos estar atentos, manter esse clima de adoração, de louvor a Deus, para que Deus continue abençoando seu servo na ministração da palavra. Amém. Queridos, vos saúdo com a paz do Senhor. Para nós é um motivo de muita alegria rever, não é, os irmãos que estão aqui na matriz. Quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade, também ao nosso pastor, não é, representado na pessoa do coordenador, presbítero André, pela confiança de estar aqui mais uma vez com os irmãos. Para mim é sempre uma alegria estar aqui, e aqui eu me sinto em casa, né? Tem muitos que eu conheço, muitos rostos comuns de longas datas, e alguns outros que já não estão também entre nós, né? Devido a esse momento de pandemia, muitos irmãos partiram e que eu tinha grande apreço e não está mais aqui. Mas, ao mesmo tempo, ficamos alegres por rever outros que fazia muito tempo que tinha visto. E é sempre uma alegria estar aqui. De fato, nós nos sentimos em casa, estando na matriz. Ainda mais num culto especial como esse, que é o culto de Proate, não é? Que eu tenho um grande respeito. Penso uma pessoa que gosta de conversar com o velho, sou eu. Sempre eu aprendo alguma coisa, sempre eu saio com um pouquinho mais de sabedoria, quando eu me deparo com pessoas idosas e começo a conversar. Então, serve de lição de fato para nós, os mais jovens, né? Respeitar, ouvir e aprender com eles, porque eles já passaram por muitos caminhos que a gente ainda vai passar. Já diz uma vez eu li que quando a gente tem 3 anos de idade, normalmente a gente aprende a falar e diz: mamãe, eu te amo. Com 11 anos, a gente já aprende a engrossar a voz e diz: mamãe, não me enche. É a fase da adolescência. Com 16, a gente conversa com os amigos e diz assim: mamãe é muito chata, eu já não aguento mais mamãe. Com 18, a gente diz assim: eu queria sair de casa, se eu pudesse, eu moraria sozinho no meu apartamento. Não é? Com 25, a gente já começa a repensar um pouquinho e diz assim: mamãe tinha razão. Com 30, bate uma vontade de voltar para a casa de mamãe, não é? Se eu pudesse voltar, já está com 30. Com 50, a gente diz assim: eu não quero nunca perder papai nem mamãe. Já começa a valorizar, porque você já é pai também, se brincar até avô. Com 70, nós somos capazes de dizer: eu daria tudo que eu tenho, qualquer coisa, para não perder meu pai e minha mãe. Então valorize, jovem, esse momento, esse culto especial, que são aqueles irmãos que estão ali, que fundaram, que passaram por aqui primeiro, quando a casa ainda era de taipa, que eu não sei se era de taipa aqui, mas a maioria foi, e fundaram, foram os fundamentos desta casa, para que hoje nós tivéssemos este conforto que temos aqui, não é? Maravilhoso. Mas sem mais delongas, queridos, eu gostaria de convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Salmos 116, e um versículo 12. Salmo de número 116, versículo 12, apenas um versículo, para nós meditarmos nesta noite e assim alimentarmos-nos da palavra do Senhor. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Queridos, o que move o mundo, já dizia um grande astrofísico chamado Albert Einstein, são as perguntas, não são as respostas. As grandes perguntas é que fazem o mundo se movimentar, a tecnologia andar, a tecnologia voar. A ciência se multiplica através das perguntas. Certamente, quando Albert Einstein fez esta afirmativa
quando ele citou esta frase, ele estava olhando para a famosa maçã e perguntando por que as coisas caem. Talvez ele não tenha se deparado com a pergunta do salmista, que para mim, no meu ponto de vista, em todo o salmo do número 1 ao 150, é a pergunta mais difícil de responder. O que é que eu, Antônio Barbosa, tenho a oferecer e a dar ao Senhor? O que é que a igreja aqui em Jaboatão tem para oferecer a Deus? Será que o nosso Deus, ele precisa de alguma coisa que eu tenha? Será que Deus, sendo o dono do ouro e da prata, precisa, talvez, sei lá, dos meus bens? Abra sua Bíblia, no livro de Salmos, de número 50, e o versículo 9. Veja o que Deus diz aqui ao salmista: da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais. Deus não precisa da minha fazenda, dos meus bens, das minhas riquezas, nem das suas. Talvez a instituição, de fato, precise, para se sustentar e se manter, dos nossos dízimos e as nossas ofertas, mas o nosso Deus, ele é dono do ouro e da prata, ele é dono de tudo. Veja o que diz aí no livro de Salmos, de número 24, versículo 1. E tire suas dúvidas do que o nosso Deus é dono. Salmo 24, 1 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele, tudo é dele. A terra, a plenitude da terra, o mundo é dele, e até a gente que está aqui nesse planeta pertence a ele. É o que o salmista está dizendo no livro de Salmo, de número 24. Mas abra sua Bíblia também no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, e o versículo 11, e veja o que mais pertence ao nosso Deus. Capítulo 29, versículo 11 diz assim: tua é, Senhor, a magnificência, e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todo chefe. E riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Mas para não ter dúvida, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 11, e o versículo 36, e conclua comigo o que pertence de fato a Deus. Romanos capítulo 11, versículo 36 diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Tudo pertence a Deus. Mediante tudo que eu lhe apresentei neste exato momento, eu gostaria de lhe fazer novamente a mesma pergunta que o salmista fez no livro de Salmo 116. O que é que nós temos então para oferecer a Deus, se ele é dono de tudo, inclusive de nós mesmos? Pergunta difícil, né? Faltou Albert Einstein resolver essa equação. Queridos, se a gente pensasse nesta noite de uma forma talvez hipotética, imaginando que no céu tivesse um museu de coisas preciosas, pode ter certeza que talvez as coisas mais valiosas que os homens de Deus manusearam não foram grandes coisas, mas com certeza foi o que eles tinham de mais importante para aquela situação. E a gente se depara com um exemplo prático no livro de Êxodo, capítulo 4 e o versículo 2. Quando Moisés chega para falar com Deus face a face, cara a cara, e começa a se desculpar e dizer: olha Deus, eu não tenho condições de libertar os filhos de Israel, porque eu sou um homem pesado de língua, tem pessoas melhores do que eu, tem pessoas mais preparadas do que eu, tem pessoas mais qualificadas do que eu, por que não, talvez, o Senhor enviar o meu irmão Arão? Eu não tenho condição de falar. E Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, o que é que você tem em suas mãos? E Moisés diz assim: eu tenho uma vara. Mas o que é uma vara, irmãos? O que é um cajado? Não é nada de fato. Mas Deus olha para Moisés e diz assim: olha Moisés, é justamente disso aí que eu preciso. Então coloca essa vara no chão.
E a Bíblia diz que Moisés colocou a vara no chão e a vara se transformou em uma serpente, em uma cobra. E Deus estava ensinando a primeira lição para a vida de Moisés, dizendo: olha, Moisés, o que eu posso fazer e o que eu faço é dar vida ao que não tem vida, é resolver aquilo que não tem solução, é promover a cura onde não há cura, onde está desenganado, onde não há jeito para o homem. Moisés, eu vou lá e aquilo que é inanimado passa a se animar na minha presença. Uma vara, na presença de Deus, foi o que Moisés tinha para apresentar. Talvez estivesse lá no céu, se houvesse um museu de coisas preciosas, um cajado. A gente caminha na Bíblia e vai lá no livro de Juízes, capítulo 7, e se depara com um homem chamado Gedeão, que na nossa visão era um homem medroso, porque o ser humano, ele julga o recorte, ele julga o momento, esquece o passado e o que vem pela frente. A gente olha, não é, e se depara com uma situação e julga tudo por aquele momentinho ali. E o que para a gente às vezes parece fraqueza, para Deus é habilidade, querido. Porque Gideão estava malhando trigo no lagar, não é? E malhar trigo no lagar, para quem conhece o processo, né, da decantação, que a pessoa batia o trigo, o boi passava por cima, ele jogava a palha, e o vento levava a palha e o trigo caía. Isso era o ar livre. Fazer isso no lagar, num ambiente fechado, quadradinho, teria que ter muita habilidade. Enquanto a gente olha para Gideão e diz assim: olha que homem medroso, Deus olha para Gideão e diz assim: eu estou vendo habilidade nesse homem, é desse homem que eu preciso. Mas a Bíblia vai mostrar mais na frente que Gideão, ele era um bom matemático, e ele gostava de número, ele gostava de quantidade, e ele convocou os filhos de Israel para uma guerra. E acontece que para Deus, irmãos, Deus, ele não está muito ligado à quantidade e sim à qualidade. Porque no final das contas, quem tem que aparecer não é Gideão nem Antônio Barbosa. Quem tem que aparecer é o Deus de Israel, que faz todas as coisas. Não somos nós. E aí também Gideão aprende uma lição com Deus. Num dado momento, não é? Ele tem cântaros, e na mão de 300 homens, Israel vence uma grande batalha. Cântaros de barro. Não foram cântaros de ouro, nem de bronze e nem de prata. E Deus sabe por que nos fez de barro. Porque, às vezes eu observo que existem alguns seres humanos que, se fosse feito de prata, misericórdia, não é? E se a gente é de barro, e às vezes a gente não quer nem pisar no chão. Imagina se fosse de prata, de ouro, de bronze. Aí Gideão aprende a lição, assim, Deus mostra a Gideão e diz assim: olha, Gideão, é com cântaro de barro que Israel vai vencer esta luta. Olha a coleção de Deus, irmãos. Um cajado, cântaros de barro. Mais na frente a gente vai encontrar Sansão com uma queixada de jumento. O que é uma queixada, querido, de jumento? Jumento não tem valor nenhum ainda hoje. Fizemos uma viagem de férias, eu, minha esposa e minha filhinha que estavam ali. Esse ano fomos a Jericoacoara. E Jericoacoara é um nome indígena, né? Que não tem nada a ver com jumento, nem com jerico. Tem a ver com jacaré quarando, secando ao sol. Mas a cidade carrega o nome Jericoacoara e todo mundo usa na camisa para vender um jerico. Mesmo não tendo nada a ver com o nome, foi o que ficou na mentalidade do povo. E aí, por onde a gente passava ali, eu dizia: para ali. Um bocado de jumentinho, eu disse: quem é o dono daquilo ali? Eu perguntei ao guia, ele disse: não tem dono não, isso aí vive dentro dos matos, não tem valor nenhum. Aí uma queixada de jumento, irmão. Sansão pega na mão e guerreia contra 1000 homens, e Deus dá a vitória aos filhos de Israel através de Sansão. Foi no jumentinho que não valia de nada que o Salvador do mundo, o maior homem que já pisou nessa terra, entrou em Jerusalém e foi aclamado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um jumentinho. Uma queixada de jumento, talvez estivesse nessa coleção, se existisse. A gente vai encontrar Davi mais na frente, um jovem que desejava
servir a Deus com alegria, e Deus se fez presente na vida de Davi, e diante de um gigante, Davi, ele vai lá no ribeiro e pega 5 pedras, e uma funda, para um grande homem, que só o que carregava no seu corpo pesava mais de 200 quilos, uma lança de 9 metros, Aquiles tinha uma lança de 6 metros, porque Golias, com quase 3 de altura, não poderia ter uma de 9 metros. Quando ele olha para Davi, ele tem Davi como um cachorrinho, um cão, um gafanhoto na frente dele, um menino. Ele era tão orgulhoso que ele disse assim: olha, eu sou um homem de guerra, preparado, qualificado, treinado, habilitado, e me mandam um moleque, um menino, para lutar comigo. Vocês não têm vergonha, não tem homem em Israel? Mas parece que eu vejo Davi descendo ao ribeiro, pegando as pedrinhas, dizendo: Deus, Israel pertence a ti. Este homem não está me afrontando, porque de fato eu não sou ninguém em nada, mas este homem está afrontando ao Deus de Israel. Querido, eu quero abrir um parênteses para você nessa noite e dizer que o nosso Deus se agrada de gente pequena, gente humilde, gente que não tem valor para a sociedade, talvez, gente que a sociedade se acha muito grande, diz assim: olha, o pobrezinho do irmão, agora eu vou humilhá-lo, eu vou colocar o irmão no lugar dele. E se esquece que o crente tem dono, e o dono desse crente se chama Deus, e ele vive assentado sobre um trono, mas a Bíblia diz que pela opressão do justo e o gemido do necessitado, o nosso Deus se levanta lá do seu trono e vem socorrer a sua igreja aqui na terra. Deus gosta de gente pequena. Aí está lá Davizinho com as pedrinhas na mão, e não há físico no mundo que consiga explicar o fenômeno de uma pedrada na testa, alguém cair com o rosto em terra. Nós sabemos disso, queridos. A gente estuda física lá nos cursos de matemática e engenharia, e a gente percebe que existe ação e reação, e impacto joga alguém para trás, mas a pedra que bateu lá na cabeça do gigante, nós sabemos pela Bíblia, que aquele gigante caiu com a face em terra, com a cara no chão, e Deus dizendo aos filhos: olha, não foi a pedrinha nem a mão de Davi, mas foi a minha mão que impactou esse gigante, para mostrar que quem manda na terra, e quem é o dono desse povo, e o dono de Davizinho, sou eu. Uma pedrinha estaria lá no Museu Celestial. Não precisa de muita coisa, querido. Mas na frente a gente vai encontrar um jovem, no capítulo 6 do livro de João, que em meio ao desespero, porque havia uma grande multidão e não tinha o que comer, a Bíblia diz que chega um jovem ali e apresenta 5 pães. O que é isso? 5 pães e 2 peixinhos, no real, calculando aí, daria quanto? 2 sardinhas e 5 pão. Dá uns R$5? Menos disso, né? Foi o necessário para Jesus fazer um dos maiores milagres da multiplicação. 5 pães e 2 peixinhos. Se a gente for mais um pouquinho na frente, no livro de Atos, capítulo 9, o versículo 25, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo sendo salvo, a vida do apóstolo sendo salva dentro de um cesto, descendo pelo muro. O que era que a igreja primitiva tinha a oferecer naquele momento? Um cesto. Bota Paulo dentro, escapa Paulo. Era o que eles tinham. Talvez, se existisse um museu no céu, esse cesto estaria como algo muito precioso ali, porque salvou a vida daquele homem. Queridos, o exemplo mais rico, mais lindo, mais recheado que eu encontro na Bíblia, de algo precioso que foi entregue a Deus, foi o caso de Abraão. E eu retrocedo para o livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 5. Quando Abraão ele se encontra em um momento muito difícil na vida. Ele estava dentro da sua tenda, por trás das lonas, na escuridão talvez, certamente, porque era noite. E existem momentos de noites em nossas vidas que nós queremos estar sozinhos. Foi o caso talvez de Abraão naquele momento. Mas uma voz falou com Abraão e disse: Abraão, sai de dentro
desta tenda, porque eu quero falar contigo, mas não é aí dentro da tenda, é aqui do lado de fora. Porque às vezes é necessário Deus nos tirar de momentos a sós, depressíveis, quando as coisas às vezes demoram muito e fogem ao nosso controle, tendemos a nos isolar e a ficar dentro da tenda. Mas o Deus misericordioso foi lá e chamou Abraão para fora. E lhe fez um desafio, queridos. E disse assim: Abraão, olha para as estrelas. E Abraão olhou e disse assim: conta as estrelas. E Abraão contou: 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão. Se perdeu na contagem. Talvez pediu para recontar. Recontou e errou na contagem. Pediu para contar novamente, recontou e errou na contagem. Eu quero crer que ele tentou contar, porque a voz foi muito clara: conta as estrelas, sendo que a Bíblia diz, irmãos, no livro de Salmo, que as estrelas são incontáveis, porque as estrelas se multiplicam a todo momento, e a ciência está provando isso. Edwin Hubble, não é, um grande cientista norte-americano, descobre que o universo está em expansão, está se expandindo, todo momento está aparecendo novas estrelas e novos planetas. Está lá Abraão, 1, 2, 3, 4, eu me perdi na contagem, Senhor. E Deus dizendo para Abraão: Abraão, são incontáveis as estrelas, assim também será a tua descendência. As promessas não morreram, talvez estejam demorando um pouquinho, por isso você está isolado aí, mas eu vim aqui, Abraão, te tirar de dentro da tenda para renovar a promessa, e dizer que as promessas ainda estão de pé. Aí está lá Abraão, já velhinho. Quem aqui é avô? Levanta a mão. Proado está ali, né? Vovô, pronto. Quem é pai já é uma maravilha, consegue me compreender muito bem. Eu tenho uma menininha ali de 9 anos que eu fico maluco para chegar em casa do trabalho, para dar um cheiro, um aperto, né? É uma sensação de abraçar um filho. Imagina o avô com o primeiro netinho, né? Uma vez eu perguntei a irmã Iaponira, que foi dirigente do PROAT há alguns anos: sua irmã Iaponira, a senhora que é da área de pedagogia, me explica esse fenômeno, por que é que vovô estraga tanto os netinhos? Ela disse assim: irmão Antônio, aquele jeito dela falar meio paulistano, misturado com pernambucano, né? A obrigação de educar agora é dos meus filhos, para eles. A minha parte agora é curtir os meus netinhos. Eu quero curtir os netinhos. Eu quero ver ele rir, eu quero fazer ele rir, quero rir com eles. Os meus filhos agora, que é a parte deles agora em educar os netinhos. E aí eu passei a entender um pouco mais esse fenômeno, né? Porque mamãe, qualquer coisa, vem cá. E eu vejo meus sobrinhos, né, que são netos dela, fazem o que querem. E mamãe não está nem aí, acha graça. E às vezes quer repreender até o filho porque reclamou com o neto. Não é assim, irmãos? Abraão foi um pai-avô, já velho, 100 anos de idade, e um menino correndo para lá e para cá na casa. E sabe o que é que acontece? O menino era tão bonzinho, mas era tão alegre, que o nome dele foi colocado Riso. Isaac significa riso. O menino fazia graça e Abraão dava gargalhada, irmãos. Imagina, 100 anos de idade, uma criancinha ele chamando de papai. Era o que Abraão tinha de mais precioso. Abraão seria capaz de dar tudo que tinha, mas o menino tinha que ficar vivo. Você tem dúvida disso? Eu não tenho dúvida nenhuma, porque quem é pai é capaz de dar a vida até por um filho. E aí a resposta para a pergunta do salmista está aqui. O que é que eu darei ao Senhor? Deus quer de você. Não são os seus bens materiais. Deus quer o que você tem de mais precioso, de mais valioso. E existe alguma coisa mais valiosa, queridos, do que a sua própria vida? Alguém aqui ousaria morrer? Eu seria capaz de... Eu não tenho fundo para isso não, viu? No cheque não, mas eu daria 1 milhão se alguém aqui quer morrer hoje, meu jovem. Não, né? Alguém aqui se habilita a morrer por 1 milhão? E se a gente aumentar a proposta para R$1 bilhão? Alguém aqui quer morrer por 1 bilhão? Faz sentido isso? O que é que adianta eu ganhar 1 bilhão se eu vou morrer? Ou seja, a sua vida não tem preço. É o que você tem de mais valioso. É justo o que Deus quer de você. A sua vida.
Para Abraão, o teste foi o filho, porque representava a vida dele ali, ele seria capaz de dar a vida. E Deus chega a Abraão e diz assim: Abraão, eu quero o teu filho. Que teste, não é? Pedir o filho. Nós somos sabidos de que nos últimos dias o mundo foi chocado, porque um submarino implodiu lá embaixo do mar, a muitos quilômetros de profundidade, e haviam ali 5 grandes empresários, ricos, milionários e bilionários até. Mas eu tenho certeza que se pudesse haver um interfone, porque a frequência é muito baixa lá embaixo, diferente do espaço, a frequência é mínima, por isso que se perde muito contato quando se entra embaixo d'água. Eu tenho certeza que se houvesse a possibilidade de interfonar e perguntasse ao mais rico daquele grupo, e dissesse assim: olha, querido, você daria todo o seu dinheiro, os bilhões que você tem em suas contas e todas as suas empresas para você voltar daí e permanecer vivo? Eu tenho certeza absoluta que eles diriam assim: eu daria tudo para não morrer aqui hoje, porque a vida é imprecificável. E é justamente por isso que nós estamos aqui hoje reunidos, para trazer a você, amigo, se há alguém aqui nessa noite que ainda não professa a nossa fé, que ainda não se decidiu para Jesus. A única coisa que Deus está interessado em você é a coisa mais importante para você: a sua vida, o seu fôlego, as suas ações, o que você vai fazer daqui para frente. E é para você que eu quero perguntar se você está disposto a oferecer a Deus e a dar aquilo que o salmista disse: o que é que eu darei ao Senhor? A vida, a minha entrega, o meu tempo, a minha estadia aqui na terra. E eu quero perguntar se há alguém nesta noite aqui que deseja entregar o que você tem de mais valioso para Deus, a sua vida. Se há alguém para Jesus nesta noite, levante uma de suas mãos, venha até aqui à frente, para nós orarmos por você, porque Deus, Ele de fato não precisa de nada além disso, mas isso é o que há de mais importante. Então se decida para Jesus e entregue a sua vida a Ele, porque essa é a única forma, única que temos de agradar a Deus. Que Deus abençoe a igreja. Venha Cristo, vem, vem. Aonde está a primeira vida? Jesus está batendo na porta do teu coração. Ele te trouxe aqui nesta noite. Ele deseja salvar. Ele deseja preencher esse vazio no teu coração. Vem. Aonde está a primeira vida? Na galeria, no lado dos irmãos, no lado das irmãs. Venha. Você é precioso para Jesus. Jesus te chama. Aonde está a primeira vida? Venha Cristo. Ele deseja dar um abraço na tua alma. Aonde está a campanha evangelizadora? Veja ao seu lado alguém que não ainda entregou a vida a Jesus. Convide ele, convide ela. Venha, venha meu amigo. Jesus te chama. Venha Cristo. Aonde está a primeira vida? É você mesmo que Jesus deseja dar um abraço, te salvar, perdoar os teus pecados. Venha Cristo. Amém. Meus irmãos, amanhã, segunda-feira, 7 horas da manhã, teremos a consagração com a comissão do Círculo de Oração. As irmãs do Círculo de Oração estarão aqui logo cedo orando, e toda a igreja está convidada também para orar com as irmãs. À noite
às 19 horas, a oração da campanha evangelizadora, toda a igreja convidada. Quarta-feira, culto de oração, quarta-feira. E o vocal, está escalado o vocal para formar na oração. Quinta-feira, círculo de oração durante o dia, de 9 da manhã até as 4 horas da tarde. E à noite teremos o ensaio do grande coral de jovens. Todos os jovens estarão indo sábado ao Templo Central. E teremos o ensaio com os jovens na quinta-feira. Então todos os jovens estão convidados para vir ensaiar. Sexta-feira, culto de doutrina. Sábado teremos o culto para a família na área 1. Será na congregação em Malvinas. Toda a igreja, os casais, as famílias, convidamos os irmãos daqui da Matriz para a gente representar o Templo Matriz lá na congregação de Malvinas. Então, toda a igreja, sábado, culto da família, estudo para a família em Malvinas. Domingo, escola dominical de 9 horas da manhã. E à tarde teremos o estudo para toda a mocidade. Nosso pastor convida os jovens e adolescentes. Haverá também evangelismo com a campanha evangelizadora. E à noite, de hoje a 8, o culto promovido pela mocidade. E também informamos que no dia 24 de julho, formatura do discipulado. E no dia 30, o último domingo de julho, batismo em águas. E também os irmãos que precisam fazer o recadastramento, lembre de trazer os documentos para ser feito o vosso recadastramento no Eclésia de Membros. Meus irmãos, aqui temos um pedido de oração. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Peço oração por Moacir, esposo de Ângela, do coral, que se voltou para Jesus e precisa das nossas orações para que Deus conceda vitória. Amém? Que vitória. Irmã Ângela está aqui do coral? Tá não, mas vamos ficar orando. Presbítero Pedro Domingo e a sua esposa Regina está fazendo hoje 46 anos de vida conjugal, e para a meditação do casal, Salmos 128. Que maravilha! O coral Harmonia de Sião parabeniza os componentes Marcos Timóteo, o irmão Jailson, que está fazendo aniversário hoje. O coral deixa para a meditação Isaías 40 e o verso 10. O presbítero André convida os estimados irmãos, irmão Jailson e o irmão Marcos, para vir à frente para receber a oração. A equipe de recepção parabeniza a irmã Adriana Domingos, que está fazendo aniversário, e para a meditação Isaías 41 e 10. Irmã Adriana se encontra? Venha também, irmã Adriana, receber a oração da igreja. A União de Adolescentes Rosa de Saron parabeniza os aniversariantes Edson Freitas, que completará no dia 24, e Emily Isabelle. Estão na União? Emily? Ah, muito bem. O presbítero André convida vocês a vir à frente. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Peço oração pela minha filha, Ana Beatriz, está com a virose, precisa muito das orações. O auxiliar Luiz Cabral, dirigente do Coro Jovem, e a irmã Gislaine pede oração. O Coro Jovem Eu Chamar parabeniza os jovens Ezequiel e Karine. Estão aqui? Amém. Pode vir à frente para receber a oração. Deus abençoe. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero pedir por bondade aos aniversariantes que estiverem presentes, venham aqui à frente, meus irmãos, para receber a oração da igreja. E quero, no nosso pastor setorial, o pastor Paulo Cristóvão, deixar
Para os aniversariantes de idade, Salmo 37, verso de número 4. E para o nosso muito digno amigo, chefe, presbítero Pedro Domingos, junto com a irmã Regina. A irmã Regina, deixar o Salmo de número 128, em nome do nosso pastor. Eu quero agradecer em nome do nosso pastor a todos os órgãos e também ao PROAT. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? E a todos os visitantes. Quero convidar a igreja em pé. Ainda tem um pedido aqui de oração. Diz assim: peço oração à igreja. A pessoa diz assim: peço oração à igreja pela minha netinha que vai fazer uma cirurgia amanhã. Agradece a irmã Cida. A irmã Cida? Muito bem, irmã Cida. A irmã Cida dirige o círculo de oração em Moinda de Bronze. Irmão Rayan, jovem Rayan, auxiliar Rayan, pede oração por um dos seus tios, que vai fazer uma cirurgia no decorrer desta semana, para Deus dar a vitória. Meus irmãos, está conosco o presbítero Josias Carlos, nosso amigo, ele coordena a área 16, nós vamos pedir a ele para orar, apresentar os pedidos de oração e também aos aniversariantes destes dias. Deus abençoe grandemente os seus filhos. Também queremos agradecer ao escalado pelo nosso pastor, o presbítero Antônio Barbosa, a sua esposa e sua filhinha Nicole. Deus continue abençoando. O presbítero Josias estará orando e os irmãos, após a oração, aguardem a bênção, meus irmãos. Senhor, abençoe. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oremos, irmãos. Querido Deus, aqui estamos, Pai, te agradecendo, Senhor, por termos, Senhor, prestado a Ti este culto em adoração. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um dos seus servos que aqui chegaram nesta noite com alegria, Senhor. Ó Pai querido, também te apresentamos, Senhor, neste momento, os pedidos de oração que aqui foram citados. Ó querido Salvador, Tu és o Deus que atende, Senhor, o clamor do Teu povo, Senhor. Atenda, Senhor, repreenda as enfermidades na vida daqueles que se encontram enfermos, Senhor. Pai querido, te apresentamos também os Teus servos que estão aniversariando, Senhor. Tu és o Deus da vida de cada um dos Teus filhos. Multiplica, Senhor, os dias de vida a cada um dos Teus filhos. Também, Senhor, o Teu servo, o presbítero Pedro, esposa, Senhor, que está fazendo aniversário, Senhor, de feliz vida conjugal. Continue ajudando e abençoando este casal, Senhor. Agora nós te pedimos, nos leve em paz, Senhor, para os nossos lares. Nos conceda uma noite, Senhor, abençoada. Um sono reparador é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja permanente na vida de cada um que está na igreja hoje, em nome de Jesus. Digo amém, meus irmãos. Todo mundo. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus em